Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez naquilo que chamamos de pão diário, tá bom? E eu quero ler com vocês um texto rápido, um comentário simples, porém sem ser simplista. A exemplo do nosso Senhor Jesus, que era simples sem ser simplista, e ele era completo sem ser complexo. Jesus foi o mais exímio pregador que esse mundo já conheceu. Eu quero deixar uma palavra de Deus com vocês, que está no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o evangelista Mateus, nós vamos contrastar o verso 1 e o verso de número 5. E enquanto você abre a sua Bíblia, ou quem sabe você está nos dando uma carona no seu carro, quem sabe no conforto da sua casa, quero aproveitar aqui a pedido da minha filha para mim nunca esquecer, para você deixar o seu like, né? Assim, Michael? Deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, inscrever-se no canal e também compartilhar, né, para que outras pessoas também estejam conosco. Então nos ajude a levar um pouco mais adiante essa ferramenta tão útil quando bem usada em prol do reino de Deus. Pregador, mas isso não é modernidade? É. E qual é o problema? Nós podemos ser modernos, não podemos ser pós-modernos, porque a característica dessa geração intitulada como pós-modernidade é que esta não tem verdades absolutas. É aquilo que no mundo da religiosidade é chamado de subjetivismo religioso, onde cada um pensa e faz o que bem entende. Uma verdadeira anarquia, lembrando os dias de Juízes. Lembram o dia de Juízes? Já diz que cada um fazia segundo o desejo do seu coração. Mas isso é uma outra história. Eu estou aqui vestido, como vocês podem ver, com uma camiseta que eu ganhei ali na cidade de Palhoça, aqui mesmo, estado de Santa Catarina, quando eu estive pregando no Congresso de Jovens. E o tema deles era fundamentado em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Todos conhecem, pelo menos eu acredito, que diz que o mancebo Daniel, um menino de 15, 16 anos, decidiu descer ao seu coração, firmar um firme propósito de não contaminar-se com o manjar do rei. E é interessante que eles fizeram, olha que lindo, gente, eles fizeram a seguinte leitura desse texto: na contramão do mundo. Jovens na contramão do mundo. E os 3 dias de congresso a gente trabalhou a seguinte ideia: a estrada da vida é uma via de mão dupla, e a única maneira de eu estar na contramão do mundo é estando nas mãos de Deus. Tiago 4:4. Quem é amigo de Deus se faz inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, com uma finalidade, para ser tentado pelo diabo. Existe uma série de minúcias aqui que a gente pode explorar num outro vídeo, ok? Mas para mim não delongar-me, eu quero só contrastar uma ideia desses 2 versos. Então foi conduzido Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então ele está no deserto, mas não está ali conduzido por qualquer outra coisa que não seja o Espírito. Então ele está no deserto, mas isso não dá indícios, não dá margem para que eu pense que ele está em pecado, em iniquidade, em transgressão, ou que ele está fora da direção de Deus. Não, ele está no deserto, conduzido pelo Espírito de Deus. Então, é interessante notar que Lucas 4 diz que ele está cheio do Espírito Santo, ok? E ele vai ali com propósito, a fim de ser tentado pelo diabo. Desenrola-se a tentação, e numa das tentativas de Satanás, está escrito assim no verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa. Isso aqui me arrepia, gente, porque o diabo tem acesso à cidade santa. Que coisa, não? Há lugares que a gente julga ser santo e que alguém diz aqui o diabo nem se aproxima, mas ele tem acesso livre. Então o diabo transporta à cidade santa e colocou Jesus acima, no pináculo do templo. Teologicamente, a gente não vai estudar sobre isso, Satanás sabe do que Miqueias profetiza.
que viria do alto mexer. Então a ideia de Satanás realmente é tentadora. Só que é interessante que nós temos aqui dois posicionamentos geográficos. Nós temos aqui dois condutores. Nós temos aqui um personagem. Nós temos o Senhor Jesus, o personagem principal do texto, sendo conduzido pelo Espírito a um lugar geográfico chamado deserto. Nós temos o mesmo Senhor Jesus, mas agora conduzido pelo seu opositor, pelo seu arquirrival, e leva-o não a um lugar deserto, mas a um lugar povoado, a sede mundial da religiosidade, e leva-o não a um lugar pagão, mas a um lugar tido como sacro, como santo, e leva ao lugar do sacrifício, e leva-o ao lugar do louvor, e coloca-o no lugar mais alto, na ponta do pináculo do templo. Então não se surpreendam se você observar e ver que existe alguém que está na ponta do pináculo do templo e quem o colocou lá não foi Deus, foi o diabo. Tem algumas pessoas que estão mais altamente gabaritados, requisitados, e isso não quer dizer que Deus, o Senhor, esteja soprando o seu vento. Essa é uma das frases, um dos jargões mais benquistos, né? E com maior anseio, com afã, com avidez de todo esse glamour que cerca-nos nos dias em que nós vivemos. Essa história, essa frase de que Deus vai soprar o teu nome, essa é um jargão muito conhecido. Então observe, esse indivíduo está numa posição de destaque, mas quem colocou aqui foi o diabo. Então não se surpreenda quando você vê indivíduos que estão numa posição de destaque e chegam lá, irmão, para aceitarem o convite de Satanás, diferentemente do Senhor Jesus. Que chegam lá para provar e cair na tentação da soberba de Satanás, que é exatamente o que Jesus é tentado por ele. Pessoas que chegam lá na ponta do pináculo do templo para se auto-louvarem, para se autodenominarem, para se autoelogiarem, para se autodemonstrarem. Jesus faz totalmente o oposto disso. Mas Satanás o coloca na ponta do pináculo do templo. É por isso que você vai ver gente que está em destaque, mas está dando escândalo. Gente que está em destaque, mas está sempre metido nas caladas da noite, no meio aí de algumas coisas ilegais, obscuridades que, bom, a gente está cansado de ouvir isso todos os dias. Mas em detrimento a isso, tem o mesmo Jesus numa outra situação, lá no deserto. Lugar de destaque? Não. Lugar de esquecimento. Lugar de glamour? Não. Lugar de ignomia, lugar de sequidão, lugar de fome, lugar de sede, lugar de necessidade, lugar de tempestade. Então observe, existem algumas pessoas que estão em lugares altos, e quem colocou lá foi o diabo, e existem algumas pessoas que estão em lugares baixos, e quem colocou lá foi Deus. Não me surpreenda dizer que algumas pessoas sem visão espiritual poderiam ver Jesus no deserto e dizer, é o diabo, é o Satanás que está isolando ele, que botou no deserto o desemprego, no deserto a enfermidade, é o diabo, é o pecado, como diriam os amigos de Jó. Não me surpreenda dizer-lhes também que alguém ao ver ele lá nessa posição de destaque vai dizer, é Deus. Deus está soprando o seu nome, Deus está o honrando, Deus está o levantando. Quando Deus mostra, ninguém desmostra, né? Quando Deus apresenta, ninguém desapresenta. Quando Deus revela, ninguém oculta. Quando Deus oculta, ninguém revela. Totalmente oposto. Nada disso. Ok? Observe que tem alguém que está em destaque posto pelo diabo. Tem alguém que não está em destaque, não está em evidência, está no anonimato e foi posto pelo Espírito de Deus. E eu concluo a minha fala dizendo a vocês que eu prefiro estar no deserto, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, do que estar em lugares altos, sendo conduzidos pelo diabo. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Cabe lembrar ainda que lá no Evangelho de Lucas existe uma expressão interessante. Diz que Satanás coloca-o lá a fim de mostrar ao Senhor Jesus momentaneamente as glórias do mundo. Momentaneamente, é só momentâneo. Satanás só tem compromisso momentâneo, trivial, efêmero, fútil, passageiro, transitório. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus não vende o que é eterno. Jesus não vende o que é sempre eterno. Jesus não vende o propósito bem definido por
fração de segundos, de pseudas alegrias, pseudos momentos de glória, de euforismo. Jesus não faz isso, tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. É melhor estar no deserto, cheio do Espírito Santo, do que estar no templo, na ponta do pináculo do templo, em lugares altos, mas cheio do diabo. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, para a glória do seu nome. Deus abençoe você. Amanhã, quem sabe, a gente pode tecer mesmo comentário sobre o mesmo texto, mas em outro viés, numa outra finalidade, com outro objetivo e com outros discernimentos, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica bravo com o irmão não, tá? Só um conselho de Deus, é só a palavra de Deus, está aqui. Talvez não seja popular, mas é bíblica, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não julgue quem está no deserto, pode ser que o Espírito colocou lá. Não fique pasmo, não fique emocionado com quem está em lugares altos, pode ser que o cão colocou lá, tá bom? Melhor do que o lugar em que você está é saber quem te colocou lá. No reino de Deus, o fim não justifica os meios. Então, melhor do que o fim em si é os meios pelos quais você lá chegou. Melhor do que estar lá em cima é saber como você chegou até lá. Já dizia o sociólogo que o melhor da festa é esperar por ele. Então, Deus te abençoe, ou esperar por ela, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.